Voltei. Então, questão 13. Paramos na questão 13. Questão 13. Compõe-se o tribunal pleno ou plenário de todos os 9 desembargadores, só podendo funcionar com a presença de, no mínimo, alternativa A, metade dos seus membros, alternativa B, 1/3 dos seus membros, alternativa C, 2/3 de seus membros, alternativa D, com todos os seus membros presentes, alternativa E, a maioria absoluta de seus membros. Questão... Vou esperar vocês resolverem. Resposta... Letra D. Letra C, 2/3 de seus membros. Compõe-se o tribunal pleno ou plenário de todos os 9 desembargadores, só podendo funcionar com a presença de, no mínimo, 2/3 de seus membros. Letra C. Questão 14. Compete ao tribunal pleno, exceto, alternativa A, promover na forma prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional os cargos de juízes de carreira no âmbito de sua jurisdição. Alternativa B, aprovar a criação de novas varas e comarcas. Alternativa C, aprovar a proposta orçamentária do Poder Judiciário do Estado e as de abertura de crédito adicionais dentro dos limites estipulados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e na forma do parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 99 da Constituição Federal. Alternativa D, indicar a nomeação pelo presidente do tribunal ou juiz de direito que deva ser promovido por antiguidade em lista tríplice, os que devam ser por merecimento. Alternativa D, indicar a nomeação pelo presidente do tribunal ou juiz de direito que deva ser promovido por antiguidade em lista tríplice, os que devam ser por merecimento. Alternativa E, representar o presidente ou o corregedor geral, conforme o caso, quando constatar em processo a prática de falta disciplinar por parte de magistrado ou serventuário. Qual é a alternativa? Alternativa E, porque não é representar o presidente ou o corregedor geral, não. Essa não é a função do presidente do pleno, é da secção única. Compete ao tribunal pleno, não compete ao tribunal pleno, compete à secção única. Então é a E que está errado. Questão 15. A secção única compete, exceto, alternativa A, processar e julgar originariamente mandado de segurança e habeas data, quando a autoridade informante for juiz de direito. Alternativa B, processar e julgar ordinariamente habeas corpus, quando o coator for juiz de direito ou membro do Ministério Público, ressalvadas as competências do Tribunal Pleno e da Justiça Eleitoral. Alternativa C, processar e julgar originariamente pedido de desaforamento. Alternativa D, processar e julgar originariamente a suspeição oposta ao juiz. Alternativa E, processar e julgar originariamente nos crimes comuns o Procurador-Geral do Estado e os deputados estaduais. Qual a alternativa? Também a alternativa é processar e julgar originalmente nos crimes comuns do Procurador-Geral do Estado e os deputados estaduais, não. É competência do Tribunal Pleno. Questão 16. Ao Conselho Superior dos Juizados Especiais, alternativa A. Ao Conselho Superior dos Juizados Especiais, alternativa A. Estabelecer diretrizes, coordenar e fiscalizar as atividades dos órgãos que compõem o microsistema dos juizados especiais cíveis e criminais. Alternativa B, processar e julgar ordinariamente os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas estaduais ou municipais, ressalvadas a competência do Tribunal Pleno. Alternativa C, mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for a atribuição de autoridade ou órgão estadual ou municipal, respeitada a competência do Tribunal Pleno. Alternativa D, julgar em grau recursal apelações cíveis e criminais. Alternativa E, julgar em grau recursal agravos. Alternativa A, estabelecer diretrizes, coordenar e fiscalizar as atividades dos órgãos que compõem o microsistema dos juizados especiais cíveis e criminais, né? Lógico, Conselho Superior dos Juizados Especiais, tá meio que intuitivo essa questão.
Questão 17. A Câmara Única funcionará com a presença de: alternativa A, apenas 5 desembargadores. Alternativa B, apenas 9 desembargadores. Alternativa C, apenas 7 desembargadores. Alternativa D, apenas 3 desembargadores. Alternativa E, apenas 8 desembargadores. Câmara Única funcionará com a presença de 3 desembargadores. Letra D. Questão 18. Proceder-se à eleição do presidente, do vice-presidente, do corregedor-geral por voto secreto na primeira sessão ordinária do plenário do mês de dezembro do ano anterior ao do término do biênio, devendo, após dois eleitos, ocorrer: alternativa A, até o dia 5 de janeiro do ano seguinte. Alternativa B, até o dia 5 de março do ano seguinte. Alternativa C, até o dia 15 de fevereiro do ano seguinte. Alternativa D, até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Alternativa E, até o dia 5 de fevereiro do ano seguinte. Alternativa... Não vou falar, espera um pouco. Já responderam? Alternativa B, até o dia 5 de março do ano seguinte. Questão 19. Eu tô correndo porque eu tô crendo que vocês estão paralisando a tela para fazer a questão. Por isso que eu tô correndo na leitura e na resposta. Questão 19. A eleição do presidente... com a presença de, no mínimo... Alternativa A maioria dos membros do tribunal. Alternativa B, 1/5 dos membros do tribunal. Alternativa C, 2/5 dos membros do tribunal. Alternativa D, 3/3 dos membros do tribunal. Alternativa E, 2/3 dos membros do tribunal. A eleição do presidente procederá do vice-presidente e a deste do corregedor-geral. A eleição do presidente procederá do presidente e a deste ao corregedor-geral e ocorrerão com a presença de, no mínimo... Alternativa E, 2/3 dos membros do tribunal. Questão 20. São atribuições jurisdicionais e regimentais do presidente do tribunal, exceto: alternativa A, administrar e dirigir os trabalhos da corte, presidindo as sessões plenárias e as do Conselho da Magistratura. Alternativa B, realizar as correições gerais e parciais nas serventias judiciais e extrajudiciais do Estado, na forma estabelecida neste regimento e em seu provimento. Alternativa C, representar o Poder Judiciário do Estado em suas relações com os outros poderes e com outras autoridades. Alternativa D, exercer as funções cometidas ao juiz de execução penal quando a condenação houver sido imposta nos feitos de competência originária do tribunal. Alternativa E, praticar todos os atos processuais nos recursos e nos feitos de competência originária do tribunal antes da distribuição ou depois de exaurida a competência do relator. Então, resposta B. Deu para responder já. Resposta B. As correições gerais, ó, já diz com as correições. Isso aqui é atribuição do corregedor-geral e não do presidente do tribunal. Realizar as correções gerais e parciais nas serventias judiciais e extrajudiciais do Estado, na forma estabelecida neste regimento e em seu provimento. Realizar as correções gerais, quem realiza é o corregedor-geral, não o presidente do tribunal. Questão 21.
No acesso por promoção dos juízes ao Tribunal de Justiça pelo critério de antiguidade, será observado o seguinte procedimento, com exceção, então, questão 21. No acesso por promoção dos juízes do Tribunal de Justiça pelo critério de antiguidade, será observado o seguinte procedimento, com exceção, alternativa A, se o tribunal rejeitar o nome do juiz de direito mais antigo, serão chamados à aprovação em idêntico procedimento até fixar-se a promoção, os que a ele se seguirem na ordem de antiguidade. Alternativa B, concluída a instrução na primeira sessão ordinária seguinte, o nome do juiz de direito mais antigo, dentre os interessados, será submetido à aprovação do tribunal, o qual somente poderá rejeitá-lo pelo voto aberto e fundamentado de 2/3 dos desembargadores que o compõem, assegurada ampla defesa. Alternativa C. No primeiro dia útil seguinte à abertura da vaga, o presidente do tribunal, mediante edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico, notificará os juízes de direito de entrância final para que em 3 dias manifeste interesse em ocupá-la, pena de caracterização de recusa. Alternativa D. Para o acesso ao Tribunal de Justiça, mediante promoção pelo critério de merecimento, formar-se a lista sextupla de juízes candidatos dentre os integrantes do 5º mais antigo da entrância final, que se inscreverem no prazo do edital, realizada em sessão pública aberta, com votação nominal e fundamentada, conforme regras de regência do Conselho Nacional de Justiça. Alternativa E. Fixados os nomes dos juízes de direito interessados em ocupar a vaga, a Corregedoria Geral de Justiça será chamada a certificar sobre suas atividades funcionais no prazo de 3 dias. Está errada aqui a letra D, exceto a letra D, por quê? Não é lista sextupla, é lista tríplice, justamente para confundir, que aquela lista que é dada lá para o presidente nomear, escolher dos ministros, é lista sextupla e tríplice, não sextupla. Então é a letra D. Questão 22. Regula a antiguidade dos desembargadores para sua colocação nas sessões do plenário e da secção e da Câmara únicas, distribuição de serviços, de revisão de processos, substituições e outros quaisquer efeitos legais ou regimentais, exceto alternativa A, licença sem remuneração, alternativa B, a data da nomeação, alternativa C, o tempo de exercício na magistratura, alternativa D, o tempo de serviço público efetivo, alternativa E, efetivo exercício do cargo. A resposta, letra A. Essa tá facinho, né? A licença sem remuneração. Licença sem remuneração pode contar como, pode regular, contar como antiguidade, tempo, né? Regular a antiguidade dos desembargadores. E também não está lá no regimento interno. Questão 23. O que se refere à competência do revisor? Alternativas. 1. Sugerir ao relator medidas ordinárias do processo que tenham sido omitidas. 2. Confirmar, completar ou retificar o relatório. 3. Pedir dia para julgamento ou mandá-lo à mesa. 4. Determinar a juntada de petição enquanto os autos lhe estiverem conclusos, submetendo, conforme o caso, desde logo a matéria à consideração do relator. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Questão aí. É, né? Porque é a letra E, né? É a letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Isso aí estão todas as atribuições do revisor. Está lá igualzinho no regimento interno. Letra de lei. Questão 24. Sobre o plantão judiciário de segundo grau e sua competência exclusiva, assinar as alternativas corretas. Alternativas. 1. Pedidos de liminar em habeas data e mandado de segurança. 2. Comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de fiança, liberdade provisória. 3. Representação da autoridade policial ou do Ministério Público, visando a decretação
a decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência. 4. Pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência. Alternativa A, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa B, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Alternativa C, apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa D, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa E, todas as afirmativas estão corretas. Então, vamos lá. 1. Pedido de liminar em habeas data e mandado de segurança. Aqui está errado, é pedido de liminar em habeas corpus. Está lá no regimento interno, na parte da competência da matéria que o plantão judiciário vai tratar. É habeas corpus, não habeas data. Foi para confundir mesmo. Então, está errado a 1. 2. Comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de fiança de liberdade provisória. Certo, tá lá entre as matérias que o plantão judiciário vai tratar. 3. Representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando a decretação de prisão preventiva ou temporária, em caso de justificada urgência. 4. Pedido correto. 4. Pedido de busca e apreensão de pessoas, bens e valores, desde que objetivadamente comprovada a urgência. Também está correto. Então, é a 1 que está correto e errada. Então, se a 1 está errado, eu já elimino a e a D, que tem a 1. Fica a letra B, 2 e 3, e a C, que é 2, 3 e 4. Como a gente sabe que a 4 está certa, então é a letra C. Não é a E, todas as afirmativas estão corretas. Então, é a letra C. 2, 3 e 4. Questão 25. O plantão ordinário, que compreende os finais de semana, feriados e dias úteis após o expediente forense, será composto por: alternativa A, por um desembargador; alternativa B, por 9 desembargadores; alternativa C, por 7 desembargadores; alternativa D, por 3 desembargadores; alternativa E, por 8 desembargadores; alternativa A, por um desembargador. Foi muito rápido, né? Espero que vocês tenham paralisado. O plantão judiciário de segundo grau será nos seguintes dias e horários respectivamente. Aqui fala lá dos horários do plantão judiciário nos seguintes dias e horários respectivamente. Alternativa A, isso aqui é decoreba mesmo. Nos dias úteis, alternativa A, nos dias úteis das 19h30 às 23h, e nos sábados e domingos, feriados ou recessos forenses, das 14h30 às 22h. B, alternativa B, nos dias úteis das 20h às 23h, e nos sábados e domingos, feriados ou recessos forenses, das 14h30 às 22h. C, nos dias úteis das 19h30 às 23h, e nos sábados e domingos, feriados ou recessos forenses, das 12h às 23h. Alternativa D, nos dias úteis das 18h30 às 22h, e nos sábados e domingos, feriados ou recessos forenses, das 12h às 23h. Alternativa E, nos dias úteis das 14h30 às 22h, e nos sábados e domingos, feriados ou recessos forenses, das 8h às 22h. Questão 27. O plantão especial que compreende o recesso forense será de competência... eu não dei a resposta, perdão, da questão 26. Perdão, gente, eu estou correndo. A resposta é a letra A. Nos dias úteis das 19h30 às 23h, e nos sábados e domingos, feriados ou recesso forense, das 14h
14h30 às 22 horas. Questão 27. O plantão especial que compreende o recesso forense será de competência. O plantão especial que compreende o recesso forense será de competência. Alternativa A. De qualquer desembargador eleito para esse fim, sorteio mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Alternativa B. Somente pelo vice-presidente mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Alternativa C. Do presidente, vice-presidente ou corregedor-geral de justiça mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Alternativa D. Do relator ou do revisor de justiça mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Alternativa E. Do desembargador mais antigo, do quinto, da última entrância, mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Letra C. Do presidente, vice-presidente ou corregedor-geral, ou do presidente, vice-presidente ou do corregedor-geral. Do presidente, do vice-presidente ou corregedor-geral de justiça, mediante escala elaborada e divulgada pela presidência. Questão 28. Sobre o funcionamento do plantão judiciário do tribunal, observe as alternativas. Ainda sobre o plantão judiciário. Questão 28. Sobre o funcionamento do plantão judiciário do tribunal, observe as alternativas. Alternativa 1. Durante os plantões, os magistrados escalados permanecerão de sobreaviso e serão acionados pela Secretaria do Tribunal, caso necessário. 2. Os magistrados plantonistas poderão utilizar seus respectivos gabinetes e serão auxiliados por seus assessores diretos em escalas por eles mesmos elaboradas. 3. Os telefones dos órgãos de plantão ficarão disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, devendo o nome do desembargador plantonista ser divulgado apenas 5 dias úteis antes do plantão judiciário. Alternativa A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Alternativa B. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. A alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Durante os plantões, os magistrados escalados permanecerão de sobreaviso e serão acionados pela Secretaria do Tribunal caso necessários. Correto. 2. Os magistrados plantonistas poderão utilizar seus respectivos gabinetes e serão auxiliados por seus assessores direto em escala por eles mesmos elaborados. Também correto. 3. Os telefones dos órgãos de plantão ficarão disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, devendo o nome do desembargador plantonista ser divulgado apenas 5 dias úteis antes do plantão judiciário. É errado, não é 10 dias, são 5 dias, por isso que a 3 está errado. Então, ele deve ser divulgado apenas 5 dias úteis antes do plantão judiciário. Então, se a 3 está errada, já eliminamos a A B, que tenha 3, a C, que tenha 3. Fica a A, 1, 2, 4, e a D, apenas afirmativas 1 e 2. Como nós sabemos que as outras estão certas, alternativa D, que é a 1 e a 2, que estão certas. Durante os plantões, mais tarde, claro, serão sobre isso mesmo, alternativa D. Alternativa, perdão, acho que eu fiz a 1 e a 2 estão corretas, alternativa D mesmo.
Apenas a afirmativa 1 e 2 estão corretos. É porque eu fui eliminando. A 1 está correta, a que está errada é a 3. Se a gente sabe que a 3 está errada, os telefones dos órgãos de plantão ficarão disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça no Estado do Amapá, devendo o nome do desembargador plantonista ser divulgado apenas 10 dias úteis antes do plantão judiciário. Não são 10 dias, são 5. Então, se a gente sabe que a 3 está errada, a gente elimina essa aqui, a B e a C, que tem a 3, que a gente sabe que está errada. Então, só pode ser a 1 e a 2, a letra D. A letra A não é porque tem a 4, aqui não tem 4. É 1, 2 e 4. Dá para ser 1, 2 e 3. Acho que 1, 2 não tem esse 4, essa preposição 4. Então aqui já está errada. A B está errada que tem a 3, a C está a 3, vai cortando. Todas as afirmativas estão corretas, está errado. A gente já sabe que a 3 com certeza está errada, porque são 5 dias, não 10. Então ficou a letra D. 1 e 2 estão corretas, a 3 está errada. Artigo 29. Há no tribunal uma comissão permanente. Há no tribunal uma comissão permanente. Alternativa A, tribunal pleno. Alternativa B, comissão de informática com 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Alternativa C, câmara única. Alternativa D, secção única. Alternativa E, juizados. Alternativa B, comissão de informática com 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Tinham outras 2 comissões, mas está lá no tribunal, no regimento interno, que foi revogado. Então, atualmente só tem essa comissão aqui. Isso não significa que o tribunal não possa criar outras comissões, mas atualmente só a comissão de informática com 3 membros efetivos e 1 membro suplente. Está lá no regimento interno. Questão 30. Sobre as comissões permanentes, assinale as alternativas verdadeiras. Alternativas 1. O plenário e o presidente poderão criar comissões temporárias, com apenas 3 números de membros. 2. O presidente designará os desembargadores que devam integrar as comissões permanentes e temporárias, sendo admissível a recusa por motivo justificado. 3. As comissões permanentes ou temporárias poderão sugerir ao presidente do tribunal normas de serviço relativas a matérias de sua competência e entender-se-á por seu presidente com outras autoridades ou instituições nos assuntos de sua competência, ressalvada a do presidente do tribunal. 4. Cada comissão será presidida pelo desembargador mais antigo dentre seus membros, salvo recusa justificada. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa D. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa E. Todas as afirmativas estão corretas. Então, vamos lá, corrigir. 1. O plenário e o presidente poderão criar comissões temporárias com apenas 3 números de membros. Está errado. A redação lá não está assim, é com qualquer número de membros. Então, aqui já está errado, não é com apenas 3 números de membros. O plenário e o presidente poderão criar comissões temporárias com qualquer número de membros. 2. O presidente designará os desembargadores que devam integrar as comissões permanentes e temporárias, sendo admissível a recusa por motivo justificado, correto. 3. As comissões permanentes ou temporárias poderão sugerir ao presidente do tribunal normas de serviço relativas à matéria de sua competência e entender-se por seu presidente ou outras autoridades ou instituições nos assuntos de sua competência, ressalvada a do presidente do tribunal. Também está no regimento interno, letra de lei, certinho, copiado e colado aqui. 4.
Cada comissão será presidida pelo desembargador mais antigo, dentre seus membros, salvo recusa justificada. Alternativa A, apenas afirmativa. Como eu já vi que a 1 está errada, as outras estão certas, aqui a gente já corta a D, que tem a 1, a C, que tem a 1, e a A, que tem a 1. Restando a B, 2, 3 e 4, e a D. A E, que todas as afirmativas estão corretas. Então, como a gente sabe que tem certa e tem uma errada, é a letra A, as afirmativas 1. Resposta B. As afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas, é a letra B. Eu sempre corto as que eu tenho certeza. Você tem certeza que a 1 está errada, a gente já corta aqui. A A, a C e a D. Todas as afirmativas estão corretas, também já corta. Então é a A, apenas afirmativas. A B, perdão. Apenas afirmativa 2, 3 e 4. Tirando a 1. Questão 31. Sobre a licença e substituição de desembargador, e assinale a alternativa incorreta. Até peço perdão que saiu aqui grudado, mas importante é o conteúdo. Quem está estudando para concurso, essas questões vão ajudar a memorizar. Questão 31. Sobre licença e substituição de desembargadores, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A licença de desembargador é requerida com a indicação do prazo e do dia do início. A indicação do prazo e do dia do início, começando, porém, a correr da data em que passar a ser utilizada. Alternativa B. Salvo contra a indicação médica, o desembargador licenciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento, inclusive em razão do pedido de vista, ou tenha recebido o seu visto como relator ou revisor. Se o desembargador licenciado pode reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se em tal caso, tenha desistido o restante do prazo. Tenha desistido do restante do prazo. Alternativa D. Se a licença for para tratamento da própria saúde, o desembargador somente poderá reassumir o cargo antes do término do prazo, demonstrando através de documento hábil, não havendo contraindicação médica. Alternativa E. O desembargador licenciado para assuntos pessoais continuar recebendo a remuneração. Letra E, né? Tá bem óbvio isso aqui. O desembargador licenciado para assuntos pessoais continuará recebendo remuneração ou não? Questão 32. Sobre as ausências ou impedimentos eventuais ou temporários e a substituição do tribunal, assinale alternativas corretas. Alternativa 1. Presidente do tribunal pelo vice-presidente e este pelo corregedor-geral. 2. O corregedor-geral pelo desembargador mais antigo entre os presentes que não integre a administração do tribunal. 3. O presidente da secção única e da Câmara Única pelo antigo integrante desses órgãos fracionários entre os presentes. 4. Os presidentes das comissões pelo mais antigo dentre seus membros. Sobre as ausências ou impedimentos eventuais ou temporários e a substituição do Tribunal de Justiça, assinale as alternativas. Assinale a alternativa correta. 1. O presidente do tribunal pelo vice-presidente e este pelo corregedor-geral. 2. O corregedor-geral pelo desembargador mais antigo entre os presentes que não integre a administração do tribunal. 3. O presidente da secção única e da Câmara Única pelo antigo integrante desses órgãos fracionários entre os presentes. 4. Os presidentes das comissões pelo mais antigo dentre seus membros. Alternativa A. Todas as afirmativas estão corretas. B. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
D. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. E. Apenas as afirmativas 1 e 2, 4 estão corretas. 1 e 2, 4 estão corretas. Alternativa A. Todas as afirmativas estão corretas. Fala sobre impedimento, ausências. Questão 33. Em relação à substituição do relator, assinale a alternativa incorreta. A. No caso de impedimento, ausência ou obstáculos eventuais em se tratando da adoção de medidas urgentes pelo revisor, se houver, ou pelo desembargador, que lhe seja imediato em antiguidade, no plenário, secção ou câmara únicas, conforme a competência. B. Quando vencido em sessão de julgamento pelo desembargador designado para redigir o acórdão. C. Em caso de licença ou ausência por mais de 15 dias pelo juiz de direito convocado, se o caso. D. Em caso de aposentadoria, renúncia ou morte pelo desembargador nomeado para sua vaga, pelo desembargador que tiver proferido o primeiro voto vencedor condizente com o do relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga. Alternativa E. Enquanto não empossado o novo desembargador, para assinar cartas de sentença e admitir recursos. Qual a alternativa incorreta? A C, né? Em caso de licença ou ausência por mais de 15 dias, não. Por mais de 30 dias pelo juiz de direito convocado, se o caso. Então, o prazo aqui é para confundir mesmo. Em caso de licença ou ausência por mais de 30 dias pelo juiz de direito convocado. Então, a C está errada. Questão 34. O revisor é substituído, exceto... Questão 34. O revisor é substituído, exceto... Alternativa A. Pelo desembargador que lhe seja imediato em antiguidade, dentre os que se encontra exercício no plenário, na secção ou câmara únicas, conforme a competência em caso de férias, licenças ou afastamentos por período iguais ou superiores a 7 dias, enquanto durarem ressalvada a hipótese da convocação de juiz de direito. B. Pelo desembargador que lhe seja imediato em antiguidade, dentre os que se encontra exercício no plenário, na secção ou câmara únicas, conforme a competência em caso de impedimento ou suspeição. C. Pelo desembargador que lhe seja imediato em antiguidade, dentre os que se encontram em exercício no plenário, na secção ou câmara únicas, conforme a competência em caso de posse como presidente do tribunal ou como corregedor-geral da justiça, salvo no caso deste de feitos da competência do pleno. D. Pelo juiz de direito convocado em caso de vaga, pelo presidente ou vice-presidente. Letra E, né? Pelo presidente ou vice-presidente, não. Pelo desembargador mais antigo. O presidente, ele é substituído pelo vice-presidente. E o vice-presidente pelo corregedor. Nessa sequência. Questão 35. Em relação à substituição de desembargador, assinale a alternativa incorreta. Em relação à substituição de desembargadores, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Em caso de afastamento a qualquer título por período superior a 15 dias, os feitos em poder do desembargador afastado, bem como aqueles em que tenha ele lançado relatório ou posto em mesa para o julgamento, serão julgados pelo juiz de direito convocado que o substituir se o julgamento ocorrer durante o período de afastamento.
Alternativa B. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá computando-se os votos já proferidos, ainda que o desembargador afastado seja relator. Alternativa C. Somente quando indispensável para decidir nova questão surgida no julgamento já iniciado, será dado substituto ao ausente cujo voto então não se computará. Alternativa D. Para o cômputo do período de que trata o caput deste artigo, que autoriza a convocação de juiz para atuar em substituição do tribunal, mantendo-se a regular distribuição de processos, serão consideradas as férias do feriado forense e quaisquer outras modalidades de afastamento, licenças e concessões, desde que contínuos. Alternativa E. Distribuição somente será suspensa nos casos de férias de até 30 dias, na forma do artigo 85, parágrafo 1º deste regimento. Aqui, seguindo a mesma coisa que a questão anterior. Em casos de afastamento a qualquer título por período superior a 15 dias, não, superior a 30 dias, os feitos em poder do desembargador afastado, bem como aqueles em que tenha ele lançado relatório ou posto na mesa para julgamento, serão julgados pelo juiz de direito convocado que o substituir, se o julgamento ocorrer durante o período de afastamento. Então, superior a 30 dias, não 15 dias. Para confundir mesmo, né? Colocar aqueles 15 dias do afastamento do presidente. Tem que ser autorizado pelo Senado se ele se afastar com mais de 15 dias. Questão 36. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A convocação de juiz de direito também se fará para completar como vogal o quórum de julgamento quando, por suspeição ou impedimento dos integrantes do tribunal, não for possível substituição entre seus membros. Alternativa B. A convocação de juiz de direito para completar quórum de julgamento não autoriza a concessão ao convocado de qualquer vantagem, salvo complementação salarial pelo tempo de atuação realmente exercido. Alternativa C. A convocação far-se-á pelo presidente do tribunal após escolha pelo plenário dentre os juízes da entrância final. Alternativa D. Em caso de vaga ao novo ocupante do cargo de desembargador, serão atribuídos os processos distribuídos e ainda não julgados pelo antecessor ou pelo juiz convocado para exercer suas funções durante a vacância. Alternativa E. Poderão ser convocados juízes de direito que estejam respondendo a procedimento administrativo para a perda do cargo na forma prevista em lei e neste regimento. Essa aqui está facinho também. Alternativa E, né? Poderão ser convocados juízes de direito que estejam respondendo a procedimento administrativo para a perda do cargo na forma prevista em lei neste regimento? Não. Não poderão ser convocados, tá lá. Não poderão ser convocados juízes de direito que estejam respondendo a procedimento administrativo para a perda do cargo na forma prevista em lei neste regimento. Alternativa 35. Perdão. Aqui era 36, perdão, ali é 37. Só você desconsiderar esse 35 aqui, porque não é nenhuma FGV que está fazendo. Que fez as questões. Questão 37. Assinale a alternativa correta, que é a correta. Alternativa A. O presidente, no exercício da atribuição referente à polícia do tribunal, não poderá requisitar o auxílio de outras autoridades quando necessário. Alternativa B. Ocorre infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. O presidente, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependências do tribunal, o presidente não poderá instaurar inquérito mesmo envolvendo autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, delegando esta atribuição ao corregedor. Alternativa C. A polícia das sessões e das audiências compete ao corregedor geral.
Alternativa D, o desembargador incumbido do inquérito, quando se tratar de apuração de infração atribuída a desembargador, juiz de direito ou promotor de justiça, designará secretário, outro desembargador ou, fora destes casos, dentre serventuários do tribunal ou da Justiça Estadual de primeira instância. Alternativa E, os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas gerais do regimento interno. Alternativa D. Essa é a alternativa D. O desembargador incumbido do inquérito, quando se tratar de apuração de infração atribuída ao desembargador, juiz de direito ou promotor de justiça, designará secretário, outro desembargador ou, fora desses casos, dentre eventuais do tribunal ou da Justiça Estadual de primeira instância. Tá igualzinho lá como na letra do regimento interno. Aqui tá errado, né? A alternativa A, o presidente no exercício da atribuição referente à polícia tribunal não poderá sim requisitar. Está errado. Alternativa B, ocorrendo a infração, a pena também está errado aqui, ó. O presidente não poderá instaurar inquérito, mesmo envolvendo a autoridade, a pessoa sujeita à sua jurisdição. Pode sim, poderá instaurar o inquérito envolvendo a pessoa da sua jurisdição. Delegando essa não vai delegar ao corregedor geral. A C, a polícia das sessões das audiências compete ao corregedor geral? Não, a polícia das sessões das audiências compete ao presidente das audiências. Se eles são a polícia das sessões, né, tem que ser, compete ao presidente das audiências. Alternativa D mesmo. Alternativa E, os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas gerais do regimento interno. Não, mediante normas próprias. Os inquéritos administrativos serão realizados consoante as normas gerais, não. Do regimento interno, não. Sobre normas próprias. Questão 38. Desconsidera esse número aqui que eu coloquei, que não é 36 não. A questão é 38. Como eu fiz essas questões de madrugada, então aqui deve ter colocado o número errado. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Decorrido o prazo de 10 dias após a comunicação de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus desembargadores no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou a seus desembargadores sem que tenha sido instaurada ação penal, o presidente dará ciência do ocorrido ao tribunal, em sessão reservada para as providências necessárias. Alternativa B. Perante cada órgão julgador do tribunal funcionam 2 procuradores de justiça que, nas sessões, tomarão assento à direita do respectivo presidente. Alternativa C. Sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus desembargadores no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou a seus desembargadores, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, provendo-o dos elementos de que dispuser para a propositura da ação penal. Alternativa D. Perante o plenário do tribunal funcionará um procurador de justiça. Alternativa E. O procurador de justiça não poderá pedir preferência para julgamento de processo em pauta, observando-se as demais normas.
alternativa A aqui está errada, que não é 10 dias. É 30 dias, então não é a A. A C. A B. Perante cada órgão julgador do tribunal funciona 2, não é 1. Desembargador, também está errada. A C. Sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal, o desembargador ou o tribunal. Desembargador. Essa aqui é C, está certa. Então é a letra C. Sempre que tiver conhecimento de desobediência à ordem emanada do tribunal ou de seus desembargadores no exercício da função ou de desacato ao tribunal ou a seus desembargadores, o presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público provendo dos elementos de que dispuser para a propositura da ação penal. B. Perante o plenário do tribunal funcionará um procurador de justiça. Não, funcionará o procurador-geral de justiça. D. Aqui a E, o procurador de justiça não poderá pedir, está errado. Poderá pedir preferência para julgamento de processo em pauta, observadas as demais normas. Questão 39. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. As petições e os autos serão registrados no protocolo da Secretaria do Tribunal no dia seguinte do recebimento. Alternativa B. O Corregedor-Geral do Tribunal, mediante instrução normativa, disciplinará o sistema de registro e protocolo. Alternativa C. Os processos de competência do Tribunal serão manualmente distribuídos de forma aleatória por classe, segundo a apresentação dos feitos, observado o disposto no artigo 82 deste regimento interno. Alternativa D. Os feitos serão distribuídos nos dias úteis no horário entre 8h30 e 12 horas. Alternativa E. O registro far-se-á em numeração única, segundo estrutura e padrão nacional, observando-se para distribuição as classes constantes das tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, conforme disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça. É incorreta a alternativa A. As petições e os autos serão registrados no protocolo da Secretaria do Tribunal no mesmo dia, não no dia do recebimento seguinte. Então, é a letra, como está pedindo a incorreta, é a letra A. Não está seguindo mesmo a ordem, o número. Questão 40. Agora voltou a numeração correta, tá vendo? 40. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ao Corregedor-Geral serão distribuídas também as ações originárias da competência do Tribunal Pleno. Alternativa B. Em caso de substituição do presidente ou do Corregedor-Geral nas audiências ou impedimentos eventuais ou temporários, as regras de distribuição previstas nos parágrafos anteriores somente se aplicam se a substituição for superior a 10 dias. Alternativa C. Em caso de impedimento ou suspeição, do relator não será feito novo sorteio, compensando-se a distribuição. Alternativa D. Com vista à divisão equitativa da distribuição de processos entre os desembargadores do tribunal, imputar-se-á aquele que passar a integrar qualquer de seus órgãos a média dos feitos distribuídos aos demais por antiguidade.
Alternativa E. A distribuição do mandado de segurança de medida cautelar do habeas corpus e do recurso civil criminal torna preventa a competência do respectivo relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto nos respectivos incidentes e na execução referente ao mesmo processo. Questão 41. Sobre os feriados fixados em lei ou ato do Poder Executivo, observado pelo Tribunal, avalie as proposições a seguir e marque a alternativa correta. O período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. 2. Durante a Semana Santa, da quarta-feira ao domingo de Páscoa. 3. Os dias de segunda, terça e quarta-feira de Carnaval. 4. Os dias 11 de agosto, 1º e 2º de novembro, 1º e 2º de novembro e 8, 24 e 31 de dezembro. Alternativa A. Todas as afirmativas são verdadeiras. Alternativa B. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. D. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa E. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Fácil para quem trabalha na área jurídica. O período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, não. O período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Então a 1 está errada. Durante a Semana Santa, da quarta-feira ao domingo de Páscoa, está correto. 3. Os dias de segunda, terça e quarta-feira de Carnaval. E 4. Os dias 11 de agosto, 1º e 2º de novembro e 8, 24 e 31 de dezembro. Então, se nós sabemos que a 1 está errada, já corta aqui a C, que tem a 1, a D, que tem a 1 e a E, que tem a 1. Fica, e a A, todas as afirmativas são verdadeiras, não, porque tem uma incorreta, então fica B. Apenas a afirmativa 2, 3 e 4 estão corretas, alternativa B. Questão 42, assinale a alternativa correta. A. Não serão suspensas atividades judicantes do Tribunal durante o recesso forense. B. As medidas de urgência ajuizadas durante o recesso forense não serão apreciadas pelo plantão de desembargadores na forma dos artigos 53 e 56 deste regimento, já que não haverá atividade judicante suspensa neste período. Alternativa C. Os atos processuais serão autenticados, conforme o caso, mediante assinatura ou rubrica dos magistrados ou dos serventuários, mesmo estes não sendo qualificados para tal fim, admitida sua realização por meios eletrônicos que atendam aos requisitos de autenticidade previsto em lei. Aos requisitos de autenticidade previsto em lei. Alternativa D. O ano judiciário coincide com o ano civil, iniciando-se no primeiro e se encerrando no último dia útil do calendário, com a realização de sessão do Pleno Administrativo. Alternativa E. Quando encaminhados através da rede mundial de computadores, os atos decisórios, mandamentais ou requisitórios proferidos para ser assinados à distância pelos magistrados do tribunal não terão sua autenticidade, validade jurídica e integridade, pois não estarão subordinados à conformidade com os protocolos de infraestrutura e de chaves públicas brasileiras e CP Brasil, na forma da lei e demais disposições. Alternativa D. Tá igualzinho a redação lá do artigo 88 do Regimento Interno. Artigo 88, caput.
O ano judiciário coincide com o ano civil, iniciando-se no primeiro e se encerrando no último dia útil do calendário, com a realização de sessão do plenário administrativo. Questão 43. Avalie as proposições a seguir e marque a alternativa correta. 1. Na medida do possível, o presidente do tribunal designará mensalmente juiz de direito auxiliar, conforme o caso, para presidir a distribuição. 2. Nas comarcas onde houver mais de uma vara instalada, a distribuição dos feitos aforados e das cartas precatórias recebidas ocorrerá diariamente às 10 horas e será presidida pelo juiz diretor do fórum ou por juiz de direito auxiliar ou substituto designado especialmente para esse fim. 3. A distribuição se efetivará na presença de representantes do Ministério Público e da secção da OAB do Amapá. A ausência do Ministério Público ou da OAB do Amapá, entretanto, não se erige em causa de atraso ou adiamento da distribuição. 4. As nomeações para os cargos em comissão e as designações para funções gratificadas não poderão beneficiar funcionário cuja categoria básica seja incompatível ou de nível inferior às atribuições inerentes àqueles cargos ou funções. Alternativa A. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa B. Apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Alternativa C. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa D, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Alternativa E, apenas as afirmativas 1 e 2 e 1, apenas as afirmativas 1 e 2, 4 estão corretas. Na medida do possível, vamos lá, corrigir. Na medida do possível, o presidente do tribunal designará mensalmente o juiz de direito auxiliar conforme o caso para presidir a distribuição. Correto. 2. Nas comarcas onde houver mais de uma vara instalada, a distribuição dos feitos aforados e das cartas precatórias recebidas ocorrerá diariamente. Às 10 horas não, às 12 horas. Então a 2 está errada. 3. A distribuição se efetivará na presença de representantes do Ministério Público e da seccional da OAB do Amapá, a ausência do Ministério Público ou da OAB do Amapá. Entretanto, não se erige em causa de atraso ou adiamento da distribuição. Tá certo? Tá igual lá o texto legal. 4. As normas para os cargos em comissão e as designações para funções qualificadas não poderão beneficiar funcionários cuja categoria básica seja incompatível ou de nível inferior às atribuições inerentes àqueles cargos ou funções. Se nós sabemos que a 3 está errada e a 1, a 2 e a 4 estão certas, então já corta aqui a 3. A 2 está errada, que não é 10 horas, é 12. Então já corta a A, que tem a 2, a C, que tem a 2, e a E, que tem a 2. Fica B, a D, que é apenas afirmativas 1 e 3, e a D, afirmativa 1 e 3, e a alternativa B, que são apenas as afirmativas 1, 3 e 4. Então, alternativa B. Alternativa B. 1, 3 e 4 estão corretas, já que a 2 nós sabemos que está errada. Eu sempre faço eliminação. Aquela que eu tenho, quando não tiver certeza em uma, eu tiver certeza que é errada, eu já vou eliminando das que estão nas alternativas. A
Questão 44. Agora a numeração ficou direitinho. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Se o interesse da justiça assim o exigir, somente o presidente do tribunal poderá convocar seus subordinados diretos para executar tarefas inadiáveis no período das 15h30 às 17h30 horas. Alternativa B. A secção única reunir-se às 10 horas das terças-feiras, nas segundas e quartas semanas de cada mês em caráter ordinário. Alternativa C. A Câmara Única reunir-se-á ordinariamente toda terça-feira, cujas sessões iniciar-se-ão às 10 horas. Alternativa D. O Tribunal Pleno reunir-se-á ordinariamente toda sexta-feira, cujas sessões terão início às 10 horas. Alternativa E. A fim de agilizar os julgamentos, o presidente da Câmara poderá convocar sessões extraordinárias, inclusive para o período vespertino. Alternativa E. Essa é a alternativa correta. A fim de agilizar os julgamentos, o presidente da Câmara poderá convocar sessão extraordinária, inclusive para o período vespertino. A letra D não é. Letra B, a secção única acontece nas segundas e quartas-feiras. A Câmara Única, a secção única acontecerá nas quintas-feiras, toda quinta-feira, nas segundas e quartas semanas de cada mês em caráter ordinário, e não nas terças-feiras. Nas quintas-feiras, a secção única iniciar às 10 horas, das quintas-feiras nas segundas e quartas semanas de cada mês. Às 8 horas, o horário também está errado, está lá no texto de lei. A mesma coisa, letra C. O tribunal, a Câmara Única iniciar ordinariamente toda terça-feira, não. Toda quarta, terça-feira, às 8 horas. A Câmara Única, às 8 horas. Aqui tá 10 horas. O texto de lei é terça-feira mesmo. Porém, às 8 a hora tá errada. Alternativa D. O Tribunal Pleno reunir-se-á ordinariamente toda sexta-feira, cujas sessões terão início 10 horas. Também está errado. E ali a letra A também está errada, porque está dizendo somente o presidente, não. O corregedor, os juízes, o diretor-geral, os diretores de departamento, os chefes de secretarias dos órgãos jurídicos. Somente o presidente do tribunal, não. O corregedor, o juiz, o diretor-geral, os diretores de departamento, os chefes de secretaria dos órgãos jurídicos do tribunal poderá convocar seus subordinados direto para executar as tarefas inadiáveis do período de 15h30. Então aqui a letra que está correta, a letra E. Questão 45. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Poderão os magistrados da Justiça Estadual, exceção do presidente e do vice-presidente do tribunal e do corregedor, conceder entrevista ou se pronunciar publicamente sobre fatos relativos à sua atividade jurisdicional ou administração da justiça. Alternativa B. Os magistrados poderão manifestar-se em público sobre o processo em curso ou sobre fato que possa vir a ser objeto de apreciação judicial. Alternativa C. Os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor geral, ouvida a comissão de regimento. Alternativa D.
no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, os órgãos jurisdicionais e respectivas secretarias, o gabinete da Corregedoria, a Secretaria-Geral, os vários departamentos e respectivas divisões e setores, bem assim os oficiais judiciais, funcionarão nos dias úteis, no período das 7h30 a 14h30. Alternativa E, os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal Federal não serão fontes deste regimento. Alternativa E, os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não serão fontes desse regimento. Então, qual a alternativa correta? Alternativa D, o Tribunal Pleno reunir-se ordinariamente toda sexta-feira. D, o Tribunal Pleno reunir-se ordinariamente toda. Aqui está pedindo a correta. Não é, seguiu. Botou a numeração errada de novo. Para 45. Eu abaixei demais. Alternativa 44. Questão 44, isso aqui, questão 45. Assinale a alternativa correta. Não está me obedecendo. Pronto, agora ele me obedeceu. A setinha não está me obedecendo. O texto está descendo demais. Aí agora eu consegui voltar aqui na questão. Eu falei a resposta, mas era para outra questão. Estava em outra questão, o número de outra questão. É a questão aqui, 47. Assinar a alternativa correta. É a alternativa que eu li. A alternativa A, incumbe o representante do Ministério Público, que é o juiz, provar o impedimento até a abertura da audiência, não o fazendo o presidente, procederá à instrução. Alternativa B, nos feitos criminais, a falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, determinará por si só o adiamento da audiência, não podendo o presidente nomear substituto provisório. Nomear substituto. Não, a gente não está na 47, a gente está na 45. Eu adiantei. Esse negocinho aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Aqui está pedindo a correta. Alternativa A. Poderão os magistrados da Justiça Estadual, à exceção do presidente, do vice-presidente do tribunal e do corregedor, conceder entrevistas ou se pronunciar publicamente sobre fatos relativos à sua atividade jurisdicional ou administração da justiça. Alternativa B. Os magistrados poderão manifestar-se em público sobre processo em curso ou sobre fato que possa vir a ser objeto de apreciação judicial. Acho que eu já dei tempinho para vocês responderem isso aqui. Os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor geral, ouvida a comissão de regimento.
Alternativa D, no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, os órgãos jurisdicionais e respectivas secretarias, os gabinetes, a corregedoria, a Secretaria-Geral, os vários departamentos e respectivas divisões e setores, bem assim os oficiais judiciais, os ofícios judiciais, funcionarão nos dias úteis no período das 7h30 às 14h30. Alternativa E, os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não serão fontes deste regimento. Troco na alternativa correta. Eu já tinha dado tempo para responder, o tempo que o texto foi lá para baixo. É a alternativa D. No Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, os órgãos jurisdicionais, respectivas secretarias, gabinetes, a corregedoria, a Secretaria-Geral, os vários departamentos, respectivas divisões e setores, bem como os ofícios judiciais, funcionarão nos dias úteis no período das 7h30 às 14h30. Esse é o funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. É bem provável de cair essa questão, porque é o horário de funcionamento que não é muito comum dos outros tribunais. Então, como é o horário do tribunal, provavelmente pode cair. Questão errada. A letra A, poder dos magistrados. Da Justiça Estadual, exceção do presidente, vice-presidente do tribunal e do corregedor, conceder entrevista, não poderão, aqui é o contrário, né? Poderão, não poderão. A B, os magistrados poderão manifestar-se em público sobre causas que possam ser objeto da decisão em nenhuma de hipótese alguma, também está errado. C, os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor-geral, não, pelo presidente do tribunal, ouvida a comissão de regimento. Alternativa E, os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não serão fonte desse regimento, serão sim fonte. Está no artigo 552, parágrafo único, serão regimentos, não precisa nem falar no texto da lei, né? Mas os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal serão sempre fonte desse regimento. Serão fonte desse regimento e qualquer regimento de qualquer tribunal. Questão 46. Observe as preposições e assinale a alternativa correta. 1. Serão públicas as audiências do presidente para distribuição dos feitos. 2. Serão públicas as audiências do relator para instrução do processo, salvo motivo relevante. 3. As audiências no tribunal serão dadas em lugar, dia e hora designados pelo desembargador a quem couber a presidência. 4. Intimados, quando for o caso, as partes e seus advogados, representantes do Ministério Público e todas as demais pessoas que devam interferir no ato judicial. Todas as alternativas. Alternativa A, todas as alternativas estão corretas. Alternativa B, apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. Alternativa C, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Alternativa D, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Alternativa E, apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Então, vamos lá. Observe as preposições e assinale a alternativa correta. Vamos corrigir. 1. Serão públicas as audiências do presidente para distribuição dos feitos? Sim. 2. Serão públicas as audiências do relator para instrução do processo, salvo motivo relevante? Sim. 3. As audiências no tribunal serão dadas em lugar, dia e hora designados pelo desembargador a quem couber a presidência? Correto. 4. Intimados, quando for o caso, as partes e seus advogados ou representantes do Ministério Público e todas as demais pessoas que devam interferir no ato judicial? Sim, correto.
Então, alternativa A, né? Todas as alternativas corretas. É muito difícil a FGV colocar uma... Não é difícil. Era muito difícil a FGV colocar questões todas corretas. Era muito difícil. Todas as afirmativas estão corretas. Era muito difícil. Tinha muita mais pegadinha. Mas agora eu tenho feito questões nesses sites aí de questões de concurso profissionais. E eu tenho visto as bancas da FGV, a banca da FGV, as bancas não só a FGV, mas as outras bancas também, colocar muita questão dessas de verdadeira, falsa, de preposições, colocar essa alternativa, todas estão corretas. Ultimamente eu tenho visto muitas questões, e eu falo porque eu faço muitas questões. Faço muitas questões de concurso. Então, esses sites de concurso, eu tenho visto a banca FGV e outras bancas têm colocado bastante questão assim. Todas as alternativas estão corretas. Por isso que eu segui e imitei aqui. Antigamente era muito difícil ter. A FGV, muito difícil a FGV colocar todas as alternativas estão corretas, todas estão erradas. Tinha uma ou outra. Mas agora eu realizando recentemente questões da FGV, eu tenho visto muitas questões de concurso, a FGV colocar todas estão corretas ou todas estão erradas. Por isso que eu fiz. Coloquei uma questão, duas, eu tenho, não sei se vocês repararam, eu coloquei umas 3 questões assim. Todas estão corretas. Até mesmo pra gente memorizar também, porque que nós estamos fazendo concurso, então pra gente memorizar é bom ler, todas estão corretas também. Questão 47. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Incumbe o representante do Ministério Público e ao juiz provar o impedimento até a abertura da audiência. Não fazendo, o presidente procederá à instrução. B. Nos feitos criminais, a falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, determinará por si só o adiamento da audiência, não podendo o presidente nomear substituto provisoriamente ou só para o efeito do ato. Alternativa C. Em processo de natureza civil, poderá ser dispensada pelo presidente a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não comparecer à audiência. Alternativa D. A audiência não poderá ser adiada por convenção das partes. Inadmissível nenhuma vez em processo civil. Alternativa E. A audiência não poderá ser adiada se não puderem comparecer por motivo justificado o representante do Ministério Público, os advogados do perito ou as partes, ressalvado o disposto no parágrafo 5º e 6º. Alternativa aqui, C. Em processo de natureza civil, poderá ser dispensada pelo presidente a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não comparecer à audiência. É tipo uma punição, né, administrativa. O advogado não comparecer à audiência, então será dispensada a prova requerida por ele. Mas está também texto de lei lá do regimento interno, tá? Essa parte escrita lá. Então é a alternativa C, a correta. Aqui a A está errada porque incube o representante do Ministério Público, não, incube ao advogado. Não, incube sim, o representante do Ministério Público e ao juiz, não, está errado aqui é o juiz. Incube o representante do Ministério Público e ao juiz, não, incube ao representante do Ministério Público e ao advogado provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o presidente procederá à instrução. B está falando nos feriados criminais, nos feitos criminais, a falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, determinará. Não, nos feitos criminais, a falta de comparecimento do defensor, ainda que motivada, não determinará por si só o adiamento da audiência. Aqui não podendo, não, é o contrário. Podendo o presidente nomear substituto provisoriamente após o feito do ato. A D, a audiência não poderá ser adiada por convenção das partes. Não, a audiência pode ser adiada por convenções da parte. Está no texto de lei lá do regimento interno. Até porque também no processo civil pode isso, né?
Como é que no regimento interno vai dizer que não pode? A audiência não poderá sim ser adiada. Então é isso. Aqui novamente, a audiência não poderá ser adiada, poderá sim ser adiada, se não puderem comparecer por motivo justificado o representante do Ministério Público, os advogados e o perito de suas partes salvados disposto. Então é a letra C. Já está acabando. Avalie as proposições a seguir e marque a alternativa correta. Além do disposto no artigo 76, parágrafo único e 150 deste regimento, serão reservadas as reuniões quando o presidente ou alguns dos desembargadores pedir que o Pleno, a secção ou Câmara Única se reúna para tratar de assunto interno. 2. Não será obrigatória a apresentação de pauta para as matérias que serão apreciadas em sessão administrativa com antecedência de 48 horas, salvo aquela que, pela excepcionalidade, tenha caráter de urgência, mas com a comunicação prévia a todos os membros da Corte. 3. Além do disposto no artigo 76, parágrafo único e 150 deste regimento, serão reservadas as reuniões, quando convocadas pelo presidente, para assuntos administrativos ou de economia interna do tribunal. 3. Além do disposto no artigo 76 do parágrafo único e 150 deste regimento, serão reservadas as reuniões, quando convocadas pelo presidente, para assuntos administrativos ou de economia interna do tribunal. 4. Nenhuma pessoa, além dos desembargadores e do diretor-geral, será admitida às reuniões reservadas, salvo quando convocadas especialmente. Alternativa A, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Alternativa B, apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas. C, apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. D, apenas as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas. E, todas as alternativas estão corretas. Artigo 49. Assinale a alternativa incorreta. A. O julgamento de processos pela Câmara Única será tomado pelo voto de 3 desembargadores, o relator, o revisor. Vou dar um tempo para vocês resolverem a 48, perdão. Estou no 220 volts. Ainda vou corrigir a questão 48. Além do disposto no artigo 76, parágrafo único e 150 deste regimento, serão reservadas as reuniões quando o presidente ou alguns dos desembargadores pedir que o Pleno, a secção ou Câmara Única se reúna para tratar de assunto interno. Correto. 2. Não será obrigatória a apresentação de pauta. Não, está errado, já começa aqui no não. Será obrigatória a apresentação de pauta, também para a organização. Então, isso aqui está errado e também porque está no texto de lei. 3. Todo esse texto de lei está lá no artigo 182, em seus incisos. 3. Além do disposto no artigo 76, parágrafo único e 150 deste regimento, serão reservadas as reuniões quando convocadas pelo presidente para assuntos administrativos ou da economia interna do tribunal. 4. Nenhuma pessoa, além dos desembargadores e do diretor-geral, será admitida às reuniões reservadas, salvo quando convocada especialmente. Verdadeira também, porque está lá no artigo 182, inciso 1 e 2. 2 e 3. Então, só a 2 que está errada. Se a 2 está errada, eu já elimino aqui a tem a 2, a C que tem a 2 e a D, não, a D não tem a 2. Então eu só elimino a B que tem a 2 e a C.
Então, todas as alternativas estão corretas? Não, porque a gente já sabe que a 2 está errada. Então, é a D. Apenas as afirmativas 1, a 3 e a 4, porque a gente sabe que a 2 está errada. 49. Questão 49. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. O julgamento de processos pela Câmara Única será tomado pelo voto de 3 desembargadores, o relator, o revisor e um terceiro escolhido por sistema de rodízio. Não havendo revisor, os 2 outros desembargadores serão escolhidos por sistema de rodízio. Alternativa B. As causas criminais não terão prioridade no julgamento da Câmara Única, observados os artigos 156 a 158 e 167 deste regimento. Alternativa C. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Alternativa D. Quando for não unânime o resultado de apelação civil ou de agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, aplicar-se-á o disposto no artigo 164-A deste regimento. Alternativa E. O presidente da Câmara Única participa dos seus julgamentos com as funções de relator, revisor vogal, segundo regular distribuição dos feitos ou escolha por rodízio. A alternativa incorreta é a letra B. As causas criminais não terão, não. Esse não que não está. As causas criminais terão prioridade no julgamento da Câmara Única, observados os artigos 156, 158 e 167 deste regimento, porque são causas criminais e também porque está no texto de lei. Acho que está no artigo 181A e nos incisos em diante. Questão 50. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Terão prioridade os julgamentos da seção observados os artigos 156, 158 e 167 deste regimento, as causas criminais, havendo réu preso e o habeas corpus. Correto, né? Ai, já estou respondendo. Perdão. Alternativa B. Ocorrendo empate na votação de agravo interno interposto contra a decisão do presidente da secção, prevalecerá a decisão agravada. Alternativa C. Terão prioridade nos julgamentos da secção, observados os artigos 156, 158 e 167 deste regimento, os mandados de segurança e os conflitos de competência. Alternativa D. Se houver empate nas decisões criminais, o presidente da secção proferirá o voto de desempate. Alternativa E. Ocorrendo julgamento não unânime em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença ou acórdão, aplicar-se ao disposto no artigo 942, parágrafo 3º, inciso 1 do Código de Processo Civil, remetendo-se o feito à Câmara Única, para que, em continuação de julgamento, seja julgado na sessão imediatamente seguinte. Dá um tempinho para vocês responderem. A incorreta é a letra E. Ocorrendo julgamento não unânime em ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença ou acórdão, aplicar-se ao disposto no artigo 942, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, remetendo-se o feito à Câmara Única, para que, em continuação de julgamento, seja julgado na sessão imediatamente seguinte. A E é que é a incorreta. Questão 51. Oh, desculpe, eu dei a errada. É a questão B que é incorreta. Questão
51. É, porque já estamos 1 hora gravando. Já tô. Aqui a numeração voltou errada. Essa 53 não é 53. Não, é 52. Só um detalhezinho. Então a 52, a 51 é a letra B. Essa E que eu até extraí, tá certa essa E. A letra B que está errada. Ocorrendo empate na votação de agravo interno interposto contra a decisão do presidente da secção, prevalecerá a decisão agravada. A B que está incorreta. Ocorrendo empate da votação de agravo interno interposto contra a decisão do presidente da secção, prevalecerá a decisão agravada. Se ele não tiver votado. Que terá prevalecerá a decisão agravada. Esse não está me obedecendo. O outro não está me obedecendo. Tá com 53. 51. Deixa eu ver só se você está seguindo a ordem dos exercícios. Ali é 50. Aqui era para ser 51. Aqui repetiu 50 de novo, agora que eu entendi. Aqui as próximas unidades não terão 49. 50. 49. 'Assinale a alternativa incorreta. Já fizemos. E a alternativa 50, que era a letra E. E aqui tá coladinha, por isso, ó, que eu não via 52, que era para ser 51, né? A 50 é a letra E. Tá errado, quando o julgamento não unânime. R$ 49,50. Depois vocês passam para frente, tá? Para não perder tempo. 52. Fiz de madrugada, então algumas coisas
mas o que importa é o conteúdo. Assinale a alternativa incorreta, era para ser 51, está 52, vendo? Então a alternativa é a letra B, a incorreta é a letra B. Para o julgamento de matéria constitucional, o quórum é de 2/3, é isso aqui, por isso a E estava certa, tá? Para julgamento de matéria constitucional, porque eu vi aqui 52, aqui era para estar 51, a numeração. Para o julgamento de matéria constitucional, o quórum é de 2/3 dos membros do tribunal, excluído o voto do presidente. Não, esse aqui está errado. Porque para o julgamento de matéria constitucional, nesse caso, quando é matéria constitucional, o voto do presidente é incluído. Só quando é matéria constitucional. O quórum, para julgamento de matéria constitucional, o quórum de 2/3 dos membros do tribunal, excluído o voto do presidente. Não, incluído o voto do presidente, porque se trata de matéria constitucional. Então é a B que está errada. Aqui era para ser 52, está 53. Sobre o pleno, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Se houver empate nas decisões criminais e não tendo tomado parte, a votação proferirá então. Se houver empate nas decisões criminais e não tendo tomado parte na votação, proferirá então o presidente voto de desempate, prevalecendo, em caso contrário, a decisão mais favorável ao réu. Alternativa B. Se houver empate no julgamento de agravo regimental, prevalecerá a decisão agravada. Alternativa C. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. Alternativa D. O presidente do pleno não proferirá voto, salvo em matéria constitucional, em matéria administrativa, no agravo interno, contra a decisão proferida, sendo seu relator, e nos demais casos, sempre que ocorrer empate. Alternativa E. Terão prioridade no julgamento do pleno, observados os artigos 154 a 157 deste regimento, as causas criminais, havendo o réu preso, os habeas corpus de mandados de segurança, os conflitos de competência e os mandados de injunção e habeas datas. Qual a alternativa incorreta? A mesma coisa, D. O presidente do pleno não proferirá voto, salvo em matéria constitucional. Não, perdão. Alternativa C. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. Não, isso aqui está errado. Faltou aqui, está pedindo a incorreta. Sobre o pleno, a alternativa incorreta. Isso aqui. Letra C. As decisões serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. Não, de 2/3. Exceto quando se exija, excetuados os casos, né, em que se exija o voto da maioria qualificada. Então é isso, acabou. Eu fiz esses exercícios, não é nenhuma FGV, FCC ou a CESP, mas ajuda na memorização, e eu tentei seguir o mesmo padrão dessas bancas, porque eu faço muito exercício, então eu sei mais ou menos como é que é. Eu espero que ajude vocês no estudo para o concurso, não só para esse concurso, né? Essas questões é somente para esse concurso, porque o regimento interno, essas questões é para o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Mas os vídeos que eu tenho no meu canal, que são códigos no geral, né? Código do Processo Penal, Código do Processo Civil, Constituição, os vídeos que eu tenho lá podem ajudar vocês nos outros concursos que vierem por aí. Então eu espero que essas questões aí, os meus vídeos, ajudem vocês a tomarem posse, não só a serem aprovados, como eu fui, mas tomarem posse também no concurso. E eu também espero também, né, tomar posse, ser aprovada no concurso de tribunal, que é o meu sonho, ser aprovada no concurso de tribunal, e tomar posse também. Então, para me ajudar, se vocês puderem lá, se inscreverem no canal, além de vocês assistirem, se inscrevam no canal, curte, dá um joinha, isso me ajuda, né? Uma troca de ajuda, de concurseiro para concurseira. Então, muito obrigada, gente, espero que ajude vocês, me ajudou, porque só em eu fazer as questões de resolver, já eu memorizei bastante. Então, espero que ajude vocês aí nas questões, perdão alguns erros que teve, mas essas questões foi feita no Word, vocês estão vendo, e é só questão de digitação mesmo, de numeração, mas o conteúdo mesmo deu o maior trabalho,
com o maior trabalho, mas eu fiz de coração. Então, beijo e até a próxima. Curtem lá o canal, se inscrevam, por favor, tá bom? Fique com Deus.